Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 14 de abril, celebra a Igreja a vida dessa grande Santa Ludovina. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Em Roma, no cemitério de Pretestato, junto à Via Ápia, os santos Tibúrcio, Valeriano e Máximo, mártires. Data da morte incerta. Em Antioquia, na Síria, hoje Antáquia, na Turquia, as santas mártires Bérnica e Prosdoca, virgens, com sua mãe Senhorinha, que, em tempo de perseguição, ao fugirem para se salvar dos que atentavam contra a sua pureza, encontraram no rio o seu martírio. Morte no século IV. No deserto de Nítria, no Egito, São Frontão, abade, que, com cerca de 70 companheiros, se retirou para a vida eremítica. Morte no século IV. Em Elphin, na Irlanda, Santo Azaco ou Azico, bispo, que é considerado discípulo de São Patrício e primeiro bispo desta igreja. Morte no século V. Em Alexandria, no Egito, Santa Tomaides, mártir. Morte no ano 476. Em Lyon, na Gália, hoje na França, São Lamberto, bispo, que tinha sido monge e depois abade de Fontenelle. Morte no ano 688. Em Monte Marano, na Campânia, região da Itália, São João, bispo, que colocou todo o ardor da sua atividade na assistência aos pobres e na santificação do clero. Morte incerta no século XII. No mosteiro de Tiron, junto de Chartres, na França, São Bernardo, abade, que por várias vezes se refugiou para a vida eremítica nos bosques e na ilha de Chauzy, mas também se dedicou a instruir e conduzir à perfeição evangélica os discípulos que a ele acorriam em grande número. Morte no ano 1117. Em Avignon, na Provença, região da França, São Bento, jovem pastor, por cuja virtude, com o auxílio de Deus, foi construída a ponte sobre o Ródano, de grande utilidade para os cidadãos. Morte no ano 1184. Em Tui, na Galiza, região da Espanha, o beato Pedro González, vulgarmente conhecido como São Telmo,
presbítero da Ordem dos Pregadores, que transformou seu anterior desejo de glória em profunda humildade e se dedicou particularmente a ajudar os necessitados, em especial os navegantes e os pescadores. Morte no ano 1246. Em Cuevas de Vinomar, junto de Castelão de La Plana, na Espanha, a beata Isabel Josefina Calduz Rovira, virgem da Ordem das Clarissas Capuchinhas e mártir, que, em tempo de perseguição contra a fé cristã, morreu por seu divino esposo, Jesus Cristo. Morte no ano 1936. Invocada como intercessora dos doentes crônicos. Ludovina, Lidivina ou Liduína, como costuma ser chamada por nós, nasceu em Cieda, Holanda, em 1380, numa família humilde e caridosa. Ainda criança, recolhia alimentos e roupas para os pobres e doentes abandonados. Até os 15 anos, Ludovina era uma menina como todas as demais. Porém, no inverno daquele ano, sua vida mudou completamente. Com um grupo de amigos foi patinar no gelo e, em plena descida da montanha, um deles se chocou violentamente contra ela. Estava quase morta com a coluna vertebral partida e com lesões internas. Imediatamente, foi levada para casa e colocada sobre a cama, de onde nunca mais saiu, até morrer. Depois do trágico acidente, apareceram complicações e outras doenças, numa sequência muito rápida. Apesar dos esforços, os médicos declararam que sua enfermidade não tinha cura e que o tratamento seria inútil, só empobrecendo ainda mais a família. Os anos se passavam e Ludovina não melhorava, nem morria. Ficou a um passo do desespero total, quando chegou em seu socorro o padre João Pote, pároco da igreja. Com conversas serenas, o sacerdote recordou a ela que Deus só poda a árvore que mais gosta, para que produza mais frutos, e aos filhos que mais ama, mais os deixa sofrer. E pendurou na frente da sua cama um crucifixo. Pediu que olhasse para ele e refletisse, e se Jesus sofreu tanto, foi porque o sofrimento leva à glória da vida eterna. Ludovina entendeu que sua situação não foi uma fatalidade sem sentido, ao contrário, foi uma bênção dada pelo Senhor. Do seu leito, podia colaborar com a redenção, ofertando seu martírio para a salvação das almas. E disse ao padre que gostaria de receber um sinal que confirmasse ser esse o seu caminho. E ela o obteve, naquela mesma hora. Na sua fronte apareceu uma resplandecente hóstia eucarística, vista por todos, inclusive pelo padre Pote. A partir daquele momento, Ludovina nunca mais pediu que Deus lhe aliviasse os sofrimentos, pedia, sim, que lhe desse amor para sofrer pela conversão dos pecadores e pela salvação das almas. Do seu leito de enferma ela recebeu de Deus o dom da profecia e da cura pela oração aos enfermos. Após 12 anos de enfermidade, também começou a ter êxtases espirituais, recebendo mensagens de Deus e da Virgem Maria. Em 1421, as autoridades civis publicaram um documento atestando que nos últimos 7 anos Ludovina só se alimentava da Sagrada Eucaristia e das orações. Sua enfermidade a impossibilitava de comer e de beber, e nada podia explicar tal prodígio. Nos últimos 7 meses de vida, seu sofrimento foi terrível. Ficou reduzida a uma sombra e uma voz que rezava incessantemente. No dia 14 de abril de 1433, após a Páscoa, Ludovina morreu serena e em paz. Ao padre e ao médico que a assistiam, pediu que fizessem de sua casa um hospital para os pobres com doenças incuráveis. E assim foi feito. Em 1890, o Papa Leão XII levou Santa Ludovina ao altar e autorizou o seu culto para o dia da sua morte. A igreja de Cieda, construída em sua homenagem, tornou-se um santuário, muito procurado pelos devotos que a consideram padroeira dos doentes incuráveis. Oremos. Deus Pai de bondade, perdoe-nos pela nossa fraqueza e desespero nos momentos da dor. Concedei-nos, pelas preces de Santa Liduína, que soube manter a serenidade durante sua enfermidade, a paciência para enfrentar com coragem e paz as dores e as tristezas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santa Liduína, rogai por nós.